Agora vamos começar nosso estudo sobre a igreja, a segunda parte do estudo sobre a ceia do Senhor. Na última aula falamos sobre o padrão bíblico e hoje nós vamos focar algumas distorções, doutrinas humanas de alguns grupos religiosos e até algumas questões práticas, talvez para o nosso próprio benefício, procurando servir ao Senhor conforme o padrão bíblico. Ok, hoje estamos fazendo a segunda parte do estudo sobre a ceia do Senhor, que é parte do nosso estudo maior sobre o plano de Deus para a igreja. E vamos começar com perguntas sobre a última aula, onde introduzimos essa questão observando o padrão bíblico. E assim, 10 perguntas, todas elas são afirmações ou verdadeiras ou falsas, e assim vamos pedir para justificar as respostas verdadeiras, principalmente. Então, a primeira pergunta, José Pedro. João Batista e o apóstolo Paulo chamavam Jesus de Cordeiro. Verdadeira. A gente pode ver essa citação em João, capítulo 1, versículo 29 e 1 Coríntios 5, versículo 7. Ok, perfeito. Então, tanto João Batista como o apóstolo Paulo usaram esta expressão, e nós comentamos semana passada sobre algumas questões paralelas entre o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo. Então, essa ideia de ser cordeiro, cordeiro pascal, é um simbolismo bem rico que vem do Antigo Testamento, já apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Diferente do cordeiro que protegia da morte na saída do Egito, ou de um animal sacrificado por causa do pecado de alguém, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista falou sobre Jesus. Pergunta número 2, Josias. Deixa eu passar aqui. No Antigo Testamento, os sacerdotes comiam parte de alguns sacrifícios. Verdadeiro ou falsa? É verdadeiro. Em Levítico 6 e 7. Em Levítico 6, do 16 ao 18, e Levítico 7, de 31 a 35, dá detalhes sobre isso. Ok. Eu coloquei versículos um pouquinho diferentes, porque fala várias coisas nesses dois capítulos de Levítico 6 e 7, sobre justamente essa ideia de participar da oferta ou do sacrifício, que assim entendemos um plano de fundo para a ideia de participar do sacrifício de Cristo por meio da ceia do Senhor. Pergunta número 3, Benita. Jesus deu pão para os seus discípulos, mas só ele tomou o cálice. Verdadeira ou falsa? Isso é falso. Ok. Realmente ele deu os dois elementos para os apóstolos. Diz claramente em Mateus 26, versículos 27, que ele deu o cálice e mandou que todos bebessem dele. Por que que coloquei essa pergunta? Por que que é importante observar esse fato? A prática de algumas igrejas hoje, principalmente muitas igrejas romanas, católicas, é que os leigos participam do pão, mas só o padre participa do cálice. Mas o próprio Jesus distribuiu para todos participarem também do cálice. Pergunta número 4, Léo, essa pergunta para você. Conforme o ensinamento de Jesus, a ceia foi reservada para os apóstolos e não faz parte da prática dos cristãos hoje. Verdadeira ou falsa? Falso. Ok. Acho que essa foi meio óbvia a pergunta, mas é interessante observar no Novo Testamento que as igrejas se reuniam para participar da ceia, como encontramos em Atos 2, 42, Atos 20, versículo 7. E Paulo disse explicitamente que ele recebeu as instruções sobre a ceia do Senhor e repassou essas orientações aos irmãos. Então não foi uma coisa limitada aos apóstolos que estavam com Jesus na noite antes da sua morte, mas algo que ele instituiu naquele momento para repassar para os outros depois ao longo da história. E a pergunta número 5, voltando para José Pedro, Jesus claramente associou a ceia com seu sacrifício pelos pecados. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. A gente pode ver essa citação em Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28
E também em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Ok, perfeito. Que Jesus associou isso, que representa o sacrifício que ele faria quando ele instituiu isso e já fez da nossa perspectiva hoje. E pergunta 6, Josias, Paulo ensinou sobre a importância de tomar a ceia do Senhor com discernimento. Verdadeiro. Ok, Paulo ensinou sobre isso em 1 Coríntios 11, de 27 a 29. ok. Que ele falou aqui que é importante discernir o corpo, que não deve ser uma coisa feita sem compreensão ou sem atenção, mas algo que envolve realmente o discernimento do sacrifício de Jesus. E a pergunta 7, voltando para Benita, conforme o padrão bíblico, cada pessoa deve tomar a ceia sozinha, longe de outras pessoas. Falso. Falsa. Ok. E realmente o que nós observamos no padrão bíblico é a prática da igreja se reunir para tomar a ceia. Como Paulo fala em 1 Coríntios 11, já citamos exemplos também no livro de Atos de igrejas fazendo isso. Então é uma coisa, envolve um aspecto individual, cada um deve examinar a si mesmo, discernir, porém também tem esse aspecto coletivo e não devemos negligenciar a ideia de comunhão entre irmãos e com Cristo quando reunimos para isso. Pergunta número 8, Léo, a ceia foi celebrada no Novo Testamento usando pão sem fermento. Verdadeira ou falsa? É verdade, é verdadeiro. Eu não achei um versículo, porém dá para ver que Jesus ele realizou a Páscoa durante a festa dos pães sem fermento. Aí dá uma dica. Ok, que Mateus 26, por exemplo, mostra isso, que ele fez a ceia na Páscoa, que fazia parte do período de pães sem fermento. Então, não há dúvida, Jesus instituiu a ceia usando pão sem fermento. Para compreender melhor o motivo para isso, podemos lembrar que desde o livro de Levítico, fermento representava impureza nas ofertas feitas ao Senhor, e mais ainda, em 1 Coríntios capítulo 5, falando de outro assunto, falando sobre o problema de expulsar um pecador que não se arrependia do meio da igreja, Paulo faz o comentário que Jesus é sem fermento. Aí assim nós guardamos a festa sem fermento, representando a pureza do sacrifício de Jesus. E pergunta número 9, José Pedro, última da noite para você. O Novo Testamento inclui 4 relatos da ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Eu vou fazer só dois relatos aqui, só duas citações. Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 29, e Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Ok? Que são 2 dos 4 relatos. Coloquei aqui também as citações de Lucas e de 1 Coríntios. Todos esses relatos falando sobre a mesma ceia, o que Jesus fez na noite em que foi traído com os próprios apóstolos. E pergunta 10, Josias, a sua última, e a nossa última também da noite. Paulo disse que a ceia do Senhor deve saciar a fome física de todos que participam, assim demonstrando a suficiência de Cristo para todas as necessidades humanas. Verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Paulo ele ensina exatamente o oposto, que a ceia não é uma refeição comum, lá em 1 Coríntios 11, a partir do 20. Ok, exatamente. Eu coloquei 34, mas onde também ele fala que um, a diferença de fazer a refeição em casa ou de participar da ceia. Então, a fome é saciada com a refeição em casa. A ceia não é uma coisa para satisfazer a nossa fome, nem uma coisa social, de vamos todos estar juntos para uma refeição especial para nós. É comunhão com o sacrifício de Cristo. E assim devemos manter essa ideia de algo especial
até podemos dizer sagrado, onde nós lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós. Ok, essas perguntas foram baseadas na aula da última semana. Agora vamos passar para as questões um pouco diferentes hoje, falando sobre doutrinas humanas. Eu quero principalmente abordar três questões de doutrinas humanas que encontramos no mundo religioso hoje. E eu vou explicar um pouco sobre o significado de cada ponto aqui. Falando de 144.000, transubstanciação e consubstanciação. Então, são três questões que vêm de tradições religiosas diferentes. Eu quero explicar um pouco, até com citações do ensinamento desses grupos. Por qual motivo? Eu acho importante, quando nós procuramos ajudar alguém que faz parte de alguma religião que distorce a palavra em alguma questão, é importante entender o que eles acreditam, entender o que eles ensinam. E a melhor maneira de fazer isso é de procurar nas próprias palavras deles, não colocando palavras na boca de alguém, não correndo risco de distorcer o que eles dizem, mas compreendendo o que dizem para poder responder biblicamente as ideias. Então, começando com 144.000. As testemunhas de Jeová. Tem essa doutrina de 144.000, e vamos ver um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o que eles dizem? Isso é uma citação que vem diretamente de um documento deles. Quando as testemunhas de Jeová celebram a ceia do Senhor, poucas pessoas participam dos emblemas, ou comem o pão e bebem o vinho. Por quê? O sangue derramado de Jesus estabeleceu um novo pacto que ficou no lugar do pacto feito entre Jeová Deus e a antiga nação de Israel. Ok? Até aí nós entendemos que, de fato, pelo seu sacrifício, Jesus estabeleceu uma nova aliança, novo pacto. E eles citam Hebreus capítulo 8, que fala sobre isso. Os que estão incluídos nesse novo pacto comem o pão e bebem o vinho na celebração. Eu até concordaria com isso, que os que estão incluídos na nova aliança participam da ceia do Senhor. Agora vem o problema. Esse grupo não inclui todos os cristãos, mas apenas os que foram chamados de uma forma especial por Deus. Agora vem o problema. Que esse grupo, quem está na nova aliança, inclui sim todos os cristãos. Então a distorção deles vem justamente nessa ideia de excluir alguns cristãos. Eles citam essa ideia dos chamados, dizendo ainda, essas pessoas vão governar com Cristo no céu. E a Bíblia diz que somente 144.000 terão esse privilégio. E eles citam vários versículos aqui, mas o ponto deles se baseia, de fato, na interpretação deles no livro do Apocalipse. E daqui a pouco vamos olhar para isso. Então, como que nós podemos responder a esse tipo de argumento? Nós precisamos estudar. E a leitura cuidadosa das Escrituras ajuda para evitar esse tipo de confusão. Então, primeiro, vamos falar sobre esses 144.000 que eles estão citando. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir em Apocalipse, capítulo 7. 144.000 são mencionados duas vezes só na Bíblia, duas vezes no livro do Apocalipse. Então, toda a ideia deles, o que eles ensinam, 144.000 no céu, e os outros herdam a terra e ficam aqui na terra, mas não vão para o céu. Então, para os testemunhos de Jeová, é quase impossível que qualquer pessoa viva hoje ainda teria possibilidade de entrar no céu. É como se tivessem um número limitado de ingressos que já foram vendidos. E assim não entra mais ninguém. Agora, 144.000 vem de Apocalipse 7, onde diz, e vocês lembrando que Apocalipse é um livro altamente simbólico, que tem muitas figuras para ilustrar ideias espirituais com essas figuras que envolvem números, criaturas, cores, movimentos, cenas dramáticos,
mas tudo isso como maneira de simbolizar ideias. Mas o que ele diz aqui? Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12 mil. Ok, agora começa a leitura. Lembra do que acabei de ler. Agora, capítulo 14 do Apocalipse fala novamente sobre os 144 mil. Capítulo 14, versículos 3 e 4. Páginas da minha Bíblia estão pegando aqui. Capítulo 14, versículos 3 e 4. Entoavam um novo cântico. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ok. Algumas coisas que devemos observar aqui. Primeiro, o que as testemunhas de Jeová fazem? Eles procuram tratar literalmente o número 144 mil, mas tudo o resto é figurado. Porque se fosse literal, todos os aspectos aqui são todos judeus. Porque ele fala especificamente das tribos, na verdade, de algumas tribos, dá total de 12, mas pode ver, se você analisar os nomes, que omite um para acrescentar outro, mas 12 mil de 12 tribos de judeus. Então, a primeira coisa, se vai interpretar isso literalmente, nenhuma pessoa que não nasceu judeu estaria no céu. Que provavelmente seria todos nós que estamos participando aqui hoje. Segunda coisa, são homens virgens. Agora, se for aplicar literalmente, teria que dizer 144 mil homens virgens. Mas a doutrina deles é que são 144 mil que vão para o céu, e que esses 144 mil seriam as únicas pessoas que poderiam participar da ceia. Então, quando eles oferecem a ceia nas igrejas deles, ou nesses salões deles, na maioria dos salões, ninguém participa. Colocam ali para ninguém participar, porque dizem que você teria que estar nos 144 mil. Agora, tem outro problema com essa doutrina deles, que é a questão de onde estão os 144 mil. Porque eles dizem 144 mil no céu e uma grande multidão aqui na terra. Eles dizem que teria 144 mil no céu e uma grande multidão aqui na terra. Capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz aqui. Dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Por quê? Porque estão na terra. Então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui, os 144 mil estão na terra, e olha onde está a grande multidão. Versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, inverte, porque eles dizem 144 mil no céu e grande multidão na terra. Se for tratar literalmente isso, 144 mil na terra e a grande multidão no céu. Ou seja, está
totalmente furada, essa doutrina deles. E tem várias outras coisas que poderíamos ver, mas é um exemplo de como uma distorção doutrinária leva a outra. Então, porque eles distorcem os 144.000 do Apocalipse, corrompem também a ceia e não respeitam o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ok, 144.000. Segunda questão doutrinária que eu quero comentar é sobre a doutrina da transubstanciação. Vários de vocês provavelmente passaram anos da sua vida na Igreja Católica. Então, vocês têm algum conhecimento de primeira mão desse ensinamento sobre a transubstanciação. E aqui a explicação vem diretamente de um padre católico explicando. Como eu falei, eu acho importante entender da perspectiva de quem ensina a doutrina. Então, isso é uma citação diretamente de um padre católico. Ele disse: a transubstanciação, no seu sentido ativo, é a ação eclesial por meio da qual o ministro ordenado, ao invocar o Espírito Santo, pede ao Pai que converta o pão e o vinho eucarísticos em corpo e sangue de Cristo. Ela é a ação por meio da qual o pão e o vinho, na liturgia consecratória, são convertidos em corpo e sangue de Cristo. Então, o que eles ensinam com essa doutrina? Que o pão literalmente se transforma na carne de Cristo. E que o cálice literalmente se transforma no sangue de Cristo. E que quando a pessoa participa, está literalmente comendo carne e sangue de Cristo. Agora, vamos continuar no que ele diz. Durante o quarto concílio lateranense, em 1215, a doutrina da transubstanciação foi pela primeira vez afirmada solenemente. Isso já deve chamar nossa atenção, e muito. 1215, quase 1.200 anos depois de Jesus instituir a ceia, quase 1.200 anos depois de Paulo e outros apóstolos instruírem os cristãos em como participar da ceia, a doutrina foi declarada ou afirmada como oficial. Depois, ele continua. O Concílio de Trento, na sua segunda fase, ocorrida entre os anos 1551 e 1552, reafirmou a doutrina da transubstanciação no contexto da polêmica com Martinho Lutero e seus seguidores. Esse Concílio de Trento é conhecido como o Concílio contra a Reforma. E eu não concordo com tudo que Martinho Lutero falou, inclusive já vou falar sobre alguma dificuldade com a ideia dele, mas Martinho Lutero questionou muitas práticas da Igreja Católica. Ele era católico, mas ele questionou um monte de práticas da Igreja Católica, entre elas a doutrina da transubstanciação, por não ser uma doutrina bíblica, mas uma doutrina que foi acrescentada 1.200 anos depois. E assim, esse concílio teve em boa parte a função de responder à reforma protestante. E por isso, várias mudanças importantes até na doutrina católica. Só uma observação aqui, uma nota de rodapé, é nos mesmos concílios de Trento que eles também afirmaram que os livros que eles chamam de deuterocanônicos, ou que outros chamam de apócrifas, foram oficialmente colocados como parte da Bíblia. 1.500 e pouco. Os outros livros que temos em todas as nossas Bíblias foram reconhecidos desde o primeiro século, mas eles demoraram mais 1.500 anos para declarar que esses outros livros do Antigo Testamento fariam parte oficial das Escrituras, que é a diferença entre Bíblias católicas e outras Bíblias. Eu não chamo de Bíblia evangélica, mas tem a Bíblia que foi aceita pelos cristãos ao longo da história e uma Bíblia com alguns livros a mais.
Ok, continuando agora o que o padre disse aqui. Assim, o católico é convidado, mais do que se adentrar em discussões filosóficas e teológicas, a aderir com o coração e acreditar que na Eucaristia está Cristo realmente presente. Ele se faz alimento, comunica a sua própria vida, sua nova aliança, e desse modo edifica sua comunidade com seu próprio corpo e sangue. A Eucaristia é o alimento do cristão para o caminho na sua peregrinação terrestre rumo à pátria definitiva. Ok, eu quero agora frisar algumas coisas nisso que eu acabei de ler, só grifando aqui algumas observações. Então, o que eles dizem, só para simplificar um pouco, porque a linguagem desse padre talvez foi um pouco mais erudita. Pão e vinho são convertidos em corpo e sangue de Cristo. E assim que essa doutrina veio, 1.200 anos depois do Novo Testamento, e 1.500 anos depois, para responder à doutrina, às ideias de Martinho Lutero. Agora, novamente, é a leitura cuidadosa que vai ajudar para evitar a confusão. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus pegou o pão e pegou o cálice e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, como os discípulos teriam entendido essas palavras? Teriam entendido literalmente? Teriam imaginado que Jesus estava dizendo isso aqui realmente, literalmente, é minha carne, meu sangue? Obviamente, eles entendiam no sentido simbólico. Como Jesus usava muitas ilustrações, para ele pegar um pedaço de pão e falar, isso é meu corpo, não, eles não iam entender isso literalmente. Em outro momento, até Jesus criticou os discípulos quando entendiam literalmente outra coisa que ele falou, quando era, obviamente, uma linguagem simbólica. Às vezes, eles citam, e já ouvi irmãos em Cristo também, citando às vezes João capítulo 6, na hora da ceia, e nem sempre com entendimento adequado do que diz aqui. João capítulo 6, começando no versículo 48, Jesus fez comentários sobre o pão que vem do céu. E esse pão que ele descreve aqui não é o pão da ceia. Ele está falando aqui sobre a ideia de assumir o caráter dele, de absorver o caráter dele. É isso que se tornou tão difícil para os ouvintes. No versículo 57, capítulo 6, ele se disse, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então, a ideia é que ele faz a vontade do Pai e assim o alimento dele é de fazer a vontade do Pai. Até ele falou isso em outro momento, que ele tinha alimento que eles não entendiam, que ele se alimentava de fazer a vontade do Pai. E aqui o ponto é que nós devemos nos alimentar fazendo a vontade de Jesus. O ponto que eu falo, volta lá para capítulo 4, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, depois ela foi embora, os apóstolos chegaram e queriam oferecer comida para Jesus. E Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Percebeu que Jesus está dizendo agora a mesma coisa para os discípulos? A sua comida deve ser de fazer a vontade de Deus. No caso, a própria vontade de Jesus. Então, eles não iam entender isso literalmente, de comer o corpo dele. E tanto que muitos acharam esse ensinamento muito duro. Por quê? Por que era duro? Porque Jesus estava dizendo, vocês precisam comer um pedaço de pão que transmite algum poder especial para vocês? Ou porque ele estava dizendo, vocês precisam ser tão dedicados à obediência como eu sou, obediência ao meu Pai, e isso até envolve grandes sacrifícios, talvez o sacrifício da própria vida. Isso seria um ensinamento duro. A exigência que Jesus faz aqui levou a maioria a abandonar.
E assim, quem ficou? Os apóstolos que falaram que o Senhor tem as palavras da vida. Entendiam que era necessário permanecer com Ele. O ponto nisso, simplesmente resumindo, é que a doutrina da transubstanciação não está nas Escrituras. Foi uma doutrina acrescentada por homens entre 1200 e 1500 anos depois de Cristo. Ok, a terceira doutrina que eu quero mencionar hoje é a doutrina de consubstanciação. Talvez um pouco menos conhecido. Tem muito mais católico do que luterano, no Brasil principalmente. Mas a consubstanciação foi basicamente a resposta dos luteranos aos católicos. Lutero e outros reformadores rejeitaram a doutrina da transubstanciação e Lutero defendeu a doutrina de consubstanciação. Como que é explicado isso? Novamente usando as palavras deles. Que Cristo está presente fisicamente na ceia, mas não ocorre nenhuma transubstanciação dos elementos. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de sacralização dos elementos. O pão e o vinho continuam sendo os mesmos, mas de certa forma, junto deles estão a carne e o sangue de Jesus. Agora, o problema que vem nisso é a linguagem que usa aqui, dizendo que Cristo está presente fisicamente na ceia. É uma doutrina um pouco complicada para compreender qual a diferença que eles fazem entre transubstanciação e consubstanciação, mas nos dois casos sugerem que o corpo de Cristo está fisicamente presente de alguma forma na ceia. Ao invés de entender que Jesus usou um símbolo quando ele falou, este é meu corpo, este é meu sangue, que ele estava usando essas coisas para representar o corpo e o sangue. Então, novamente, vamos pensar nos fatos. As Escrituras não afirmam nenhuma dessas doutrinas, nem a transubstanciação, nem a consubstanciação. Pelos relatos da instituição da ceia por Jesus, podemos entender que Jesus usou símbolos para representar seu corpo e seu sangue. A outra linguagem de Paulo reforça isso. Pode olhar comigo em 1 Coríntios capítulo 11, nas instruções que Paulo deu sobre a ceia. No versículo 24, ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então é algo para nos lembrar, não para conter literalmente corpo e sangue. A Bíblia também mostra a participação ou comunhão com Jesus na ceia. Nós estamos em comunhão com Ele quando participamos da ceia conforme o que Ele ensina. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 16 a 22, Paulo deu esses comentários para evitar idolatria dos coríntios. Ele disse, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Agora, a igreja não entendia que era literalmente pão, e o corpo de Cristo não é literalmente pão. Continua versículo 18. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? O ponto aqui é que é uma participação ativa que envolve o próprio Senhor e não pode envolver demônios.
E assim, Jesus até falou de participar da ceia depois com os próprios servos dele, quando disse em Mateus 26, versículo 29, digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Algumas pessoas interpretam isso para sugerir que nós vamos participar da ceia no céu. Mas eu acho que é muito mais forte o entendimento que Jesus está falando aqui da participação, da comunhão que ele tem no reino dele atualmente. E que quando nós participamos da ceia, estamos participando com Cristo, em comunhão com Cristo. E que ele está participando conosco nesse sentido espiritual. Por isso que a participação na ceia tem implicações na nossa condição espiritual diante de Deus. Eu não vou ler esse texto de 1 Coríntios 11, mas ele fala sobre a importância do discernimento, de tomar de modo digno para não trazer condenação sobre nós. Então devemos nisso entender que estamos participando de um ato solene de comunhão com o próprio Senhor. Agora, uma outra questão que eu quero comentar um pouquinho é sobre o ambiente de participar da ceia, o aspecto individual e coletivo. Primeiro, devemos entender que a ceia no Novo Testamento foi um ato coletivo. A igreja se reúne com esse propósito. Os versículos anotados aqui de 1 Coríntios mostram isso claramente, que a intenção da reunião foi de participar da ceia. Era uma coisa coletiva, a igreja se reunindo. E isso, como estudamos semana passada, foi algo que foi feito no primeiro dia da semana, a igreja se reunindo para isso. E, por bons motivos, a maioria das igrejas que se consideram cristãs hoje, mesmo com distorções de doutrinas em vários pontos, a maioria se reúne no domingo, no primeiro dia da semana, reconhecendo que isso tem uma base desde as Escrituras. Em 1 Coríntios 11, Paulo distinguiu entre a ceia do Senhor e as refeições comuns. Se está com fome, come em casa. Vocês têm casas para isso. E assim, a ceia não era apenas alguma refeição comum. Por esse motivo, quando conduzimos a ceia no culto de uma igreja, quem está conduzindo deve pensar em todas as pessoas presentes. E assim, aproveitar o momento para incentivar reflexões sobre o sacrifício feito por Jesus. Tem um aspecto coletivo. Agora também tem um aspecto individual, da consciência. Quem toma a ceia deve ser responsável por si. Eu não vejo que um irmão, mesmo quem está na frente conduzindo a ceia, tem obrigação nem capacidade de avaliar todas as pessoas presentes e decidir quem pode ou não pode tomar. Isso envolve a responsabilidade individual, uma questão de consciência. Romanos capítulo 14 não trata especificamente da ceia, mas trata da questão de consciência em nosso serviço ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler esses versículos sim, do versículo 27 ao 29 de 1 Coríntios 11, para frisar essa responsabilidade individual que nós temos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, cada um aqui precisa se examinar e fazer com discernimento do propósito. Eu acho importante observar uma coisa. Ele não falou aqui quem fosse indigno não pode tomar. Ele falou de não tomar indignamente. Qual a diferença aqui? Quem é digno de participar do corpo e sangue de Cristo? Quem vai dizer que nós, seres humanos, seríamos dignos disso? Ele não falou aqui de dignidade da pessoa, de ser uma pessoa
perfeita que pode participar. Ele falou do perigo de participar indignamente, ou seja, de maneira indigna. E ele explica isso quando ele fala que o problema seria de não discernir o significado da ceia. Agora, por vários motivos, nós queremos chegar ao momento da ceia com a consciência limpa. E se nós temos cometido algum pecado que nós queremos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Mas o ponto de participar indignamente trata da maneira de participar da ceia, com entendimento adequado do propósito do que o Senhor tem feito nisso. E agora, quem decide? Quem pode ou não pode participar? Ele diz que o indivíduo decide, cada um decide. E nisso eu quero só observar também uma distorção, às vezes, do propósito de 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 fala de expulsar do meio da igreja o irmão que continua e persiste no pecado. No versículo 11 ele diz: Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Aqui ele não está falando sobre a ceia, ele está falando de nossa participação social com essa pessoa. De não continuar como se tivesse tudo normal com a pessoa. Que o ponto não é sobre a ceia, observamos já que isso envolve uma avaliação individual. Especialmente numa igreja grande. Como vai evitar que alguém que talvez já foi expulso de outra congregação entra, senta, participa e toma a ceia? A culpa não cai sobre a igreja, mas sobre aquela pessoa, se ela estiver participando quando nem está em comunhão com Cristo. Porque o objetivo da ceia é que os discípulos, pessoas que estão em comunhão com Cristo, participem. Agora, a ceia deve ser algo que nos une. Por isso que ele fala da importância de estar juntos, de perceber que essa comunhão vai além daquele grupinho numa congregação local. Paulo estava em Éfeso quando escreveu para os Coríntios e falou que nós participamos do mesmo pão, do mesmo cálice. No sentido, quando nós participamos da ceia, estamos tendo comunhão com Deus e com todos os servos do Senhor na face da terra. Isso envolve outros irmãos em outros lugares, porque estamos participando da mesa do Senhor. E assim devemos procurar realmente estar juntos nisso e valorizar esse momento de estar juntos em comunhão com nossos irmãos e com o próprio Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Estamos lembrando do significado do sacrifício de Jesus, aguardando a volta dele e a glorificação eterna na presença do nosso Senhor. Então vamos participar com discernimento, com seriedade, da maneira que Jesus ensinou, com os propósitos ensinados nas Escrituras e evitando as distorções que vêm de doutrinas humanas.